Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos fechando o capítulo número 2 de Efésios, na mensagem em si, e também nas referências. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, mas a nossa meditação nas referências será a partir do versículo número 20, para nós fecharmos em definitivo o capítulo número 2 de Efésios. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o título da mensagem é A Salvação é pela Graça. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. A salvação é pela graça. Efésios, capítulo número 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aleluia, Pai. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado
cresce para tempo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos já passar imediato, irmãos, já aqui para nós fecharmos nas referências, no versículo de número 20, né? Versículo 20 está escrito o seguinte: fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Né? Eu já disse, já afirmei, quem são os primeiros apóstolos? Né? São exatamente os 12. Né? De Pedro, André, João e Tiago, Pedro, André, Tiago e João, né? Até Matias, que foi sorteado, né? Foi indicado por divina revelação, sorteado, né? E a sorte caiu sobre Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes, aquele que entregou a Cristo traidor e o suicidou, né? Então são eles os primeiros apóstolos, né? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros, originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto. De Cristo, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado. Ele passou essas recomendações todas, né, após ter sido ressuscitado, ficando ali 40 dias nas aparições dos apóstolos e dando as últimas instruções para depois ter a sua ascensão ao céu de forma definitiva, onde ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por nós, por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela solução dos nossos problemas e pela cura das nossas enfermidades, corpo, alma e espírito, as já manifestadas e também aquelas que não manifestaram ainda, e pela salvação das nossas almas, para o seu reino de glória no dia da sua vinda gloriosa. Ele afirmou isso aos apóstolos. Os apóstolos não entendiam, não queriam que ele fosse. Achavam que ia ficar órfão, sem pai, porque Cristo era um super pai. Né? Estando com Cristo, eles não temiam nada. Eram homens bravos, guerreiros, valentes, corajosos, né? Porque tinha Cristo juntamente com eles. Em toda e qualquer circunstância, eles demonstravam o seu bravor, né? Mostrava ali o quanto eles eram aguerridos, né? Sempre, não somente com a espada na mão, mas também em oração. E tem passagens afirmando isso categoricamente, né? Inclusive, numa dessas passagens, né, João, voltando a Cristo após ser reenviados 2 a 2, né? Chegou pessoas falando ali, falando palavras, de modo geral, o povo, da forma que o povo faz ainda hoje, falando asneiras, né? João chegou para Cristo e falou: Senhor, o Senhor quer que eu ore? Quer que nós oramos e mandamos cair fogo do céu e consuma que esse povo, que esses homens aí que estão falando essas coisas todas aí? Jesus o repreendeu e disse: de que espírito vós sois? Então vocês veem o tamanho da fé que esses homens adquiriu junto de Cristo e estando com Cristo. Eles tinham plena confiança que Deus mandava fogo do céu e consumia aqueles homens se eles mandassem, determinassem, porque estava com Cristo. Noutra oportunidade, Pedro, com a própria espada, né, chegaram na noite que Jesus foi traído, quando Judas chegou com os soldados ali para poder prender Jesus, né? Pedro arrancou da espada e meteu a espada na orelha do soldado, cortou, a espada caiu no chão. Olha a coragem dele, né? Arrancou da espada e cortou a orelha, caiu no chão. Jesus zangou com ele, danou com ele e falou para ele: guarda a tua espada, e meta a tua espada na bainha. Jesus disse: meta a tua espada na bainha. E catou a orelha do soldado no chão, né? E colocou de novo ali, colou, ficou perfeitinho, igualzinho a outra, que ninguém sabia. Quem não viu, não sabia qual orelha tinha sido cortada, né? Então, olha como eles eram valentes estando junto com Cristo, né?
E hoje nós sentimos Cristo através do Espírito, né? Então nós temos a mesma valentia, mas a nossa espada não é mais a espada, aquela espada que os apóstolos usavam, né? Porque naquela época era necessário andar com espada na mão. Não estando com Jesus, mas os homens andavam tudo armado na época, né? Meu pai, inclusive, falava que o homem tinha que carregar pelo menos um canivete. Meu pai falava isso, né? Eu ouvi isso do meu pai, né? O homem tem que carregar pelo menos um canivete no bolso, né? Os homens tinham que andar armados naquela época. O homem que andava desarmado era considerado desrespeitoso aos homens armados. Ele tinha que andar armado para ser igual aos outros, não podia andar desarmado. Era necessário, né? E Jesus, né, disse para os apóstolos numa certa época, né, depois que eu passar por tudo que eu tenho vos mostrado, vos falado, e subir aos céus, aí então vós precisará da sua espada. Né? Que coisa linda, né? E a nossa espada é a Bíblia Sagrada, né? Esta é a nossa espada. É coisa linda, é coisa gloriosa, né? Esta é a nossa espada, né? Fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível e inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Né? Primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto. Verso 20. Foram as pedras fundamentais da igreja e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento, como o testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas, né? Para ontem, hoje e eternamente. É os escritos, é os feitos, é os ditos, né, que foram dados pelos apóstolos, porque são testemunhas, representantes, né, e mensageiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o crucificado, morto e ressuscitado. É o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Vamos seguir em frente aqui para nós ver se nós conseguimos fechar, né? Aleluia, Pai. Segundo, todos os crentes, só o último parágrafo aqui, né? E sua mensagem foram pedras fundamentais da igreja, e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento, como o testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Segundo, todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registradas historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Terceiro, todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: a. Aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho conforme o Novo Testamento registra. Vou repetir. Todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos e a respeito do Evangelho,
conforme o Novo Testamento registra. E procurar manter-se fiéis a eles. Atos capítulo 2, versículo 42. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. João, capítulo 16, versículos 13 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36 ao 38. Gálatas, capítulo 1, versículo 9 ao 11. B. Continuar a missão e ministério apostólicos, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis, no poder do Espírito Santo. Vou repetir. Continuar a missão e ministério apostólico, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao 14. Tito capítulo 1, versículo 7 ao 9. C. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Atos capítulo 20, versículo 27 ao 31. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Vou repetir, irmãos, este último parágrafo aqui, porque é fundamental abrirmos o ouvido do entendimento que está no coração de cada um de nós. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Continuar a missão e ministério apostólicos, comunicando continuamente a sua mensagem ao mundo e à igreja, mensagem de Cristo, através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito Santo. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la. Não somente crer, mas também defendê-la e guardá-la. Não somente crer, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações. É tão profundo, irmãos, essa recomendação que a palavra afirma que qualquer revelação que vier posteriormente, que tentar mudar isto, né, é falsa, é maligna, é diabólica, é terrena, é carnal. Portanto, não dê ouvido, não dê crédito. Qualquer revelação dizendo que é de Deus, mudando a essência de qualquer palavra que está escrita, é falsa, é infiel, é diabólica, é maligna. Né? Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca, presta atenção, irmãos, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Atos
capítulo 20, versículos 27 até o 31. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Essa afirmação de Atos, capítulo 20, versículo 27 a 31, me faz lembrar, nesse momento aqui, o Espírito Santo de Deus, quando Pedro foi a Jope, naquela revelação tremenda vindo, aquele lençol descendo do céu. E uma voz dizia para Pedro: mata e come. E Pedro respondendo aquela voz que lhe falava, contemplando aquela revelação, cheio de temor, diz: de maneira nenhuma, Senhor, entrará em minha boca coisa alguma imunda. E a voz respondeu para ele e disse: não chame aquilo que Deus santificou de imundo. E acabou de passar a revelação, no mesmo instante ali, sem nenhum intervalo, bateu na porta, chamando, procurando por Pedro. Eram os comandados do centurião, de Cornélio, mandando buscar a Pedro, também por divina revelação, o anjo lhe apareceu e mandou que ele mandasse buscar a Pedro, para que Pedro pudesse trazer para ele a palavra da salvação. Cornélios era um homem temente a Deus e servia a Deus com toda a sua casa, mas não tinha ainda conhecimento da palavra de salvação. Era um homem valoroso, temente a Deus, centurião, com toda a sua casa, e foi uma festa extraordinária. Cornélio chamou toda a vizinhança, mandou buscar a Pedro, chamou todo mundo que ele conhecia ali, para poder vir ouvir, porque estava chegando na casa dele ali um homem de Deus por divina revelação, a ele e para ele. Ele tinha certeza que Pedro viria, e Pedro era tido como o maior profeta daquela época, né? E foi buscar Pedro, e Pedro foi com os homens, né? E chegando lá, Pedro pregando a palavra de Deus para Cornélio, a casa estava cheia, lotada, estava assim, a casa de Cornélio foi transformada numa verdadeira igreja de Cristo. E Pedro fechou dizendo essa palavra, né? Após a pregação, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 20, 31. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta trazendo um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.